É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller e esse é o programa Subtexto. Como você sabe, todo sábado aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, você tem um entrevistado, uma entrevistada super especial, falando de arte, falando de literatura, falando de educação, enfim, falando de cultura. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, pode acompanhar esse programa em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller no YouTube. Lá você vai encontrar uma dica de livro por semana e uma entrevista super especial dos escritores, dos agentes culturais que passam por aqui toda semana. O entrevistado de hoje acaba de lançar um livro polêmico, um livro que traz um retrato do Brasil atual. Ele é roteirista, ele é escritor, ele é um homem das letras. Eu estou falando de Maurício Gomide, que acaba de lançar o livro O Cidadão de Bem. Para você que está acompanhando o programa Subtexto pelo YouTube, você já viu a imagem do livro. Maurício, obrigado pela gentileza de participar do Subtexto na nossa bancada virtual. Obrigado, Glauco. Obrigado pelo convite aí, a todos da rádio, ao seu convite. Fico à disposição aí para você e para os seus ouvintes. Vamos lá, vamos falar sobre muita literatura aí. Maurício, quando eu estava mais ou menos na metade do livro Cidadão de Bem, eu me lembrei do filme do Sam Mendes, o Beleza Americana, cara, que é lá acho que é década de 90, final da década de 90, né? Mais claro do que você foi, acho que só se desenhar, né? É interessante você falar isso porque foi uma das referências, assim, um pouco, sabe? É um filme que eu adoro. E que trata um pouco, eu acho, do que é o assunto principal do livro. O livro é um livro que fala muito mais sobre a hipocrisia do ser humano do que sobre qualquer outra coisa, né? A gente vai falar, obviamente, depois do que o livro se trata, né? Os temas que estão que vão junto, né? Que estão ali entrelaçados e que montam a trama, né? Costuram a trama, mas no final, no fundo, né? Eu acho que é um livro que trata um pouco sobre isso, né? Sobre como como as pessoas são hipócritas, na sua grande maioria, como elas se mostram, né? Enfim, né? Tanto nas redes quanto na sua vida pessoal e como de fato elas são, né? No seu íntimo, né? Como elas pensam. Então, o livro fala um pouco sobre isso e é uma referência, sim, para mim, né? Um livro que eu adoro, com Kevin Spacey, né? Ganhou Oscar e tudo mais. É um filmaço muito bacana. Bom, gente, como você falou, a gente vai falar bastante do Cidadão de Bem, tem muita coisa para falar do livro, de fato, né? Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, entrar na sua história. Você mora em Brasília hoje, Maurício? Isso, na verdade, eu sou nascido em São Paulo, capital, eu sou paulistano, mas eu moro em Brasília desde sempre, assim, eu vim para cá com 3 anos de idade, isso em 1975, 74, 75, então nos idos lá, né, mais ou menos nessa época. Aquela história que todo mundo que tinha o pai que trabalhava no governo acabava, em alguma medida, né, logo depois de que Brasília foi inaugurada, acabavam vindo para cá. Então a gente veio para cá, então assim. Mas eu me considero mais brasiliense até do que paulistano, sabia? Acho que o meu DNA já foi alterado. E eu costumo dizer que isso tem uma influência muito grande, né, em como eu escrevo, né, porque eu cresci nos anos 80 em Brasília, né, então, para quem conhece, para quem falar isso já tem uma carga muito forte, né, como eu também sou músico, né, nessa época eu já era músico, eu comecei a ter banda com 13 anos de idade, foi no auge dos anos 80 em Brasília, então isso acabou influenciando demais a minha escrita também. Então eu sinto que a minha forma de escrever tem muito a ver com toda essa influência que Brasília tem, né, em mim, assim, enfim. Não sei se você conhece Brasília, mas se não tiver oportunidade, venha, porque é maravilhoso. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 eu bato um papo com o músico, com o escritor, com o homem das letras, Maurício Gomide, que acaba de lançar o livro O Cidadão de Bem, que traz uma história, como ele bem destacou há pouco, de hipocrisia das pessoas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do livro. Para você que está acompanhando
o programa Subtexto pela sintonia da Rádio Fiscar, você pode vir aqui para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô Maurício, e em que momento da sua vida você começou a se interessar pelas letras, cara? Você começou a se interessar pela leitura e de que forma isso acabou, de certa forma, se transformando numa profissão? Assim, eu acho que a resposta é um clichêzão, né, dessas respostas, mas foi bem isso mesmo, né? Eu sempre tive muita leitura dentro de casa. Isso é muito legal, porque demonstra como isso pode... Enfim, como é bacana você ter livros, né? Eu tenho um pai muito leitor, uma mãe muito leitora, sempre foram, né? Então eu sempre tive livros e eu sempre gostei de ler. E tem uma história interessante, porque quando eu fazia primeiro grau, que hoje seria o ensino fundamental, a gente tinha aula separadamente de gramática, de literatura e de redação. Hoje eu acho que não é muito assim, é um pouco mais misturado, mas eu me lembro que nas aulas de redação, eu na verdade, a minha escola, eles pediam toda segunda-feira, a gente tinha que entregar 5 redações, né? Eles davam o tema lá na semana anterior e assim, aquela história, né? Quem entregar mais tem ponto extra, aquelas coisas. E eu era um dos poucos que faziam as 5, né? Eu realmente gostava de escrever, de contar minhas histórias e tudo mais. E eu acho que, né, voltando um pouco isso, o fato de eu ter crescido nesse meio, enfim, né, sempre rodeado tanto por livros quanto pela arte como um todo, até porque minha mãe, ela é musicista, ela é pianista, pianista mesmo, né? Não é professora de piano, é pianista mesmo, criou a gente como pianista. Então, assim, enfim, né, cresci com música dentro de casa, então acho que toda essa influência da música, da literatura, sempre gostei de cinema, então acho que isso foi se transformando num caldo dentro de mim, chega uma hora que você fala, pô, eu tô com vontade de contar alguma história, né? E isso aconteceu já há exatos 22 anos, né? Meu primeiro livro que eu lancei tem 22 anos, e foi aquela coisa, deixa eu ver o que vai dar. Mas aí depois que eu escrevi o primeiro livro e aí fui picado pela mosca, né? Não de saber que as pessoas estão lendo, mas da vontade de escrever, né? Da vontade de contar a história, de você ser meio que o deus daquele mundo que você mesmo cria. Então aí eu falei, isso aqui eu não paro mais não, pelo menos por enquanto. Então, enfim, tô com 9 livros lançados, né? E estou escrevendo o 10º, então é uma coisa que eu não pretendo parar, assim. Só finalizando, acho que é uma coisa que você nunca sabe muito como começa, a hora que você vai ver, você já está fazendo, e depois que você vê que você gosta, aí você fala, isso aqui é uma das coisas que eu quero fazer, então, assim como a música na minha vida. Então, eu adoro escrever e pretendo continuar aí por muito tempo. Você como escritor, enxerga a profissão de escritor? Você acha que o escritor tem que ser mais criador ou mais observador, Maurício? Eu acho que assim, é impossível dissociar as coisas, né? Eu me considero um observador. Eu posso falar por mim, né? Enfim, a gente sempre diz que o escritor ele aliás, uma outra coisa, as pessoas dizem, a gente diz que todo mundo é escritor, mas uns escrevem, outros não, né? Uns colocam no papel e outros não. Porque todos nós somos pessoas que estão o tempo todo, enfim, vendo coisas, ouvindo coisas, né, lendo coisas novas e pensando e criando e tudo mais. Eu acho que assim, o escritor é esse que consegue capturar as ideias e sente vontade de falar, não, deixa eu juntar isso aqui, criar coisas novas e juntar isso em uma coisa só, que seria um livro, pode ser um poema, pode ser, enfim. Mas assim, eu me considero alguém que jamais seria um criador se não fosse um bom observador, eu acho. Né? E isso não é só observação de saber o que está acontecendo ao redor, assim, o tempo todo. Ler muita coisa, ver muita coisa, assistir, ouvir muita coisa, então, ouvir muita música, e acho que isso para mim inspira demais. Eu queria deixar um parêntese aqui, eu não sou só escritor, eu tenho uma outra profissão. A gente costuma dizer aquela frase, as pessoas perguntam, né? Você é só escritor ou você trabalha também, né?
E eu acho que é importante ter um outro trabalho. Também, primeiro por questões financeiras também, né? Claro, ainda que a literatura seja uma coisa muito bacana, mas porque isso também te coloca em outras posições, em outros momentos, com outras pessoas, né? A escrita é muito solitária. A gente é muito sozinho quando vai escrever, né? Eu fico aqui no meu escritório, quando eu subo aqui, eu moro numa casa, eu venho para cá, é muito solitário. Então, ter outros ambientes, assim como a música, como o trabalho mesmo, tá? Aquele trabalho diário mesmo, para mim, pelo menos para mim, é muito, muito importante para mim tentar me deixar mais criativo, assim, eu acho. Esse é o programa Subtexto. Eu recebo o escritor Maurício Gomide, que acaba de lançar o livro Cidadão de Bem. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele. E você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube, no canal Glauco Keller, e você acompanha essa entrevista em áudio e também em vídeo. E o nosso Instagram também, @Glauco Keller. Segue lá, sempre tem uma dica de arte, de educação, de cultura, uma dica super especial para você. O Maurício, você, obviamente, década de 80 em Brasília, certamente foi muito influenciado por aquilo que muitos chamam de rock nacional, né? O rock nacional surgiu aí, embora a gente tenha tido grandes expoentes do rock brasileiro antes, né? Essa geração acabou marcando. Você ainda ouve essa galera toda, Legião e companhia? Você ouve coisa nova? O que rola no Spotify do Maurício Gomide agora? Eu ouço muito ainda, né? São meus contemporâneos, ainda que fosse de uma geração anterior à minha, mas eu sou muito amigo, por exemplo, do pessoal da Plebe Rude. Eu já fiz sub, eu toco batera, né? E eu já fiz sub no caso para eles, né? Fazendo show quando o batera não podia ir, daí eu ia. Também, então assim, eu curto ainda, eu sou ainda um pouco nostálgico assim dessa época, não só rock nacional, né, enfim, mas escuto coisas novas também, sabe? O meu Spotify não tem muito filtro assim, mas tudo mais na área mais nessa área do rock, do pop rock, da própria MPB. Não sou não vou nem dizer que eu não sou fã, não gosto mesmo enfim, de música sertaneja, de funk, e tem alguns estilos assim que não, enfim, que não tocam e quando se tocam eu pulo, né? Mas eu escuto, enfim, sempre que posso. E eu também é difícil eu ficar sem música, né? Eu escrevo ouvindo música, eu faço trilha sonora dos livros, então para mim é importante assim, eu fico procurando coisas que tenham a ver com aquela cena que eu estou criando, então eu acabo indo muitas vezes em coisas que eu nem imaginava. Né? Eu tenho um livro, por exemplo, que fala que o personagem é um surfista, né? Então eu fui ouvir surf music, eu ouvi muita surf music, eu conheci muita coisa legal, coisa que eu não conhecia. Então eu tento ser o mais eclético possível, assim. Enfim, sem filtros. E é curioso isso que você fala, né, Maurício, que embora a gente, obviamente, tenha as nossas preferências, né, e a gente tende a olhar para o passado, né, o momento em que a gente tinha 15 anos, as músicas que nos marcaram emocionalmente, né, o novo não significa que está sendo feito agora, né? O novo é aquilo que a gente não conhece, né? E muitas vezes tem muita coisa que foi feita lá na década de 60, na década de 70, que para a gente acaba sendo novo. O Clemente Tadeu já passou por aqui pelo programa. Um cara sensacional também, tem uma história muito bonita na música e também na literatura, né, com aquilo que ele escreveu lá no começo, Sim. o manifesto, no começo da década de 80, né? Mas eu queria falar um pouquinho do seu livro Cidadão de Bem. O Cidadão de Bem, para você que está acompanhando a gente, é um livro que o Maurício acaba de lançar, ele está aqui, para quem está acompanhando no YouTube, está dando para ver a capa dele, ele saiu agora em 2024 pela Qualis Editora, e ele conta a história de duas famílias, a família do Rafael e da Luciana, e a família do Roberto e da Laura, que tem lá os seus filhos, e que, de alguma maneira, essas famílias vão perpassar por um Brasil polarizado, por um Brasil desigual, e por um Brasil, como o Maurício destacou, um Brasil hipócrita. E uma tragédia vai, de alguma forma,
ligar essas famílias para sempre. Maurício, como é que surgiu a ideia de fazer o livro? Quando que surgiu a ideia? Como que você foi compondo os personagens? Fala um pouquinho dele para a Vamos gente. lá. A ideia desse livro que surgiu ali em 2018, 2019, né? Eu comecei eu tinha lançado um livro antes, né? Enquanto você está no processo de lançamento do livro, você já está pensando, né, nas próximas ideias e tal. E estava muito difícil não prestar atenção em tudo que estava acontecendo, né? Tudo que vem acontecendo, não só no Brasil, no mundo todo, né? Toda essa, como você bem disse, né? Essa polarização, essa diferença de opiniões, e que com as redes sociais se tornaram cada vez mais fortes mesmo, né? As pessoas hoje conseguem se expressar por trás de um computador, estando seguras ali, né? Seguras entre aspas, né? De poder falar o que quer e assim vai. Então as pessoas começaram a se revelar. Eu tenho certeza que você e praticamente todos os ouvintes, duvido que algum ouvinte não tenha passado por isso, de ter participado de grupos, né? Eu, por exemplo, aí como a minha experiência, né? Grupo da minha escola lá antiga, da universidade, do meu trabalho, da família, você vendo os grupos começando a se deteriorar, né? Por conta justamente de cada um pensando uma coisa, briga pra caramba e tudo. Eu falei, pô, por que não captar o espírito desse tempo, né? Do que está acontecendo hoje, do que a gente está vendo, dessas e tentar trazer para um romance, né, uma história de ficção, algo que é muito mais comum em artigos, né, enfim, em coisas técnicas, né? Eu falei, né, pô, vou tentar, enquanto a coisa está acontecendo, tentar trazer um pouco isso dessa história. Né? E comecei a me pesquisar o que poderia ser e tal. Então, acabou que a história se transformou nisso, que são duas famílias que se conectam, né, de uma forma sem elas mesmo muito perceberem muito assim como é que estão se conectando. Mas a história, contando um pouco do que ela é entrecortada por um evento, né, que é um tiro que a gente não sabe, não se sabe quem deu e nem quem levou o tiro. Então, o livro ele é entremeado pelas peças de um inquérito, que vão dando pistas, né? Então é um livro um pouco de mistério, né? Mas que eu tento trazer os principais temas que nos envolvem hoje, né? Então que são esses temas assim, sobre racismo, sobre homofobia, sobre a questão de armas, por exemplo, né? Enfim, e foi um livro muito difícil de escrever, muito muito duro de escrever, porque você tem que mergulhar mesmo. Então, por mais que eu tenha as minhas posições sobre esses temas, você tem que se colocar na pele daqueles que são os personagens que pensam diferente. Então, naquele momento que você está no ponto de vista de um personagem, por exemplo, um personagem racista, você tem que se imaginar, bom, eu sou um racista nessa hora escrevendo, como esse personagem agiria, né? Então eu precisei me colocar em vários papéis, assim, né? O livro é contado por 9 pontos de vista diferentes, então tem todos esses papéis, a história ela vai crescendo e tudo mais, então, enfim, foi um livro muito difícil de escrever, mas ao mesmo tempo prazeroso, porque eu acho que no final das contas ele tem uma mensagem positiva e, enfim, né? Não vou ficar contando demais aqui, dando spoiler demais, mas é um pouco por aí, assim. Ô Maurício, é curioso isso de você, numa história ficcional, né? Você tendo, vivenciando toda essa história, porque de fato é uma história ficcional, mas ao mesmo tempo é uma história extremamente real, que eu tenho certeza que os personagens que você criou são personagens que habitam o país de uma forma, infelizmente, em alguns pontos, cada vez mais crescente, né? Como você falou, expondo racismo, expondo homofobia, expondo a falácia da meritocracia que você destaca bastante, né? E, ao mesmo tempo, a desconstrução dessa ideia do cidadão de bem e essa ideia de família. Você faz isso não só a partir dos seus personagens, muitas vezes, mas eu senti que os narradores que você tem mudam de acordo com o personagem que você
está descrevendo. Aí é um pouco é nesse ponto que você acha que você teve mais dificuldade de narrar, adjetivar muitas vezes como positiva uma atitude racista, uma atitude homofóbica? Sim, isso é uma coisa super interessante, acho que é uma pergunta complexa e de resposta complexa, no seguinte sentido. Quando você está trabalhando com ponto de vista, né, aquilo que eu falei. Então, para cada momento, né, o livro, cada capítulo é num ponto de vista, e como eu disse, são 9 pontos de vista, né, que vão se entrelaçando ali. Então, por exemplo, quando eu estava no momento de escrever sobre o ponto de vista de um personagem, que é o Roberto, que é o médico, que em tese, é o cidadão de bem, né, o que se intitula mesmo, né? Naquele momento, eu preciso esquecer todo o resto e pensar, bom, quem é esse cara, como ele pensa, tentar entender o pensamento desse cara, né? Para isso, eu fiz muita pesquisa, eu frequentei muita comunidades assim, né? Com coisas horríveis, assim. Eu digo, falas que você fica com vontade de desligar, sair dali, né? Mas eu precisava entender quem é esse personagem, né? Então, porque senão não pode o leitor entender, não, é o Maurício que está falando pela boca do personagem. Não, é o personagem que está falando. Aquele é o momento daquele personagem. Então, por exemplo, ao longo dessa trama, há um embate entre os dois personagens principais, que é o Roberto e o Rafael, que eles vão tendo um embate dentro de uma rede social. Só que eles não se conhecem pessoalmente. Né? Então, eles não sabem que eles são aqueles lá do lado de fora, né? Porque eu fiz de uma forma que são como se fossem eles não se revelam ali dentro. E até quando eles se encontram, eles se acham até, pô, aquele cara é legal, aquele cara é legal. Mas isso mostra como quando a gente está sob o escudo, né, de uma tela, a gente se transforma, a gente mostra quem realmente a gente é. Uma coisa que eu tentei fazer, que eu fiz nesse livro, é que as duas famílias têm 4 personagens, né, 4 elementos, que é o pai, a mãe e os filhos, e as letras são as mesmas, né? Então é Roberto e Rafael, Luciana, Laura, Marcelo Matheus e Marcela, e Alice e a Angélica. Que era para, em última instância, mostrar, cara, as famílias são todas, elas são parecidas nas suas diferenças, né? Então, um pouco por aí. E o que mais deu trabalho foi justamente conseguir contar uma história só, com uma série de subtramas que vão sendo contadas, né? Pelo fato de serem 9 pontos de vista, de tal forma que aquilo fosse progredindo e crescendo e os personagens fossem, de alguma forma, sendo levados até o ápice da história, que é o que acontece lá no final, né? E tudo que vem acontecendo desde o início na história, ele é plantado para que aconteça justamente aquilo. E esses temas todos vão sendo entrelaçados e vão sendo discutidos, entre aspas, internamente entre eles e tudo mais. Acho que para que a reflexão do autor, do leitor, seja dele própria, né? Pô, eu concordo disso, eu gosto disso, não gosto daquilo. Enfim, acho que foi super trabalhoso de escrever, mas super prazeroso. Até só para finalizar, eu precisei trabalhar com uma planilha do Excel ao mesmo tempo, né? Porque o livro tem lá um pouco mais de 80 capítulos e para cada ponto de vista eu tinha uma cor, né? Então, de um personagem era verde, no outro era vermelho, outro era amarelo e assim vai, para que visualmente eu conseguisse construir a trama e que eu conseguisse sentir, não, olha, o ponto de vista desse personagem está aqui, agora ele não pode demorar muito, não pode. Então também existe uma técnica para a escrita, né? Então eu tive que usar essa planilha, uma planilha grande, cheia de colunas e tudo mais, para transformar a história na mais fluida possível, né? Dentro dessa loucura que é de tantos temas e tantos personagens. Né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo na nossa bancada virtual o escritor Maurício Gomide, que acaba de lançar o livro O Cidadão de Bem, que conta uma história que mistura 2 famílias a partir de uma tragédia e temas que são de extrema relevância para o país. O livro, como o Maurício destacou, é um livro que traz vários pontos de vista, mas que retrata um pouco da polarização política, da polarização ideológica que não só o país vive,
mas o mundo vive hoje em relação a temas como homofobia, religião também. Eu me lembrei muito da canção Pastor João e a Igreja Invisível, do Raul Seixas e do Marcelo Nova, que é simplesmente sensacional. Lá em 1989, os caras já enxergavam o que estaria acontecendo mais para frente. Mas você que está acompanhando o programa Subtexto pela Rádio Fiscar, em 95,3, vem aqui para o YouTube, você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo, é só se inscrever no canal Glauco Keller. Ô Maurício, eu queria perguntar para você, cara, voltando um pouquinho na história do planejamento do livro, você começou a planejar o livro em 2018 e o livro saiu agora em 2024. Quanto tempo demorou para você escrever? Qual foi a maior dificuldade que você teve? Eu posso imaginar que estar em algumas comunidades deve ter sido muito, muito difícil. Tem algumas falas do Roberto que você traz que me fizeram fechar o livro em alguns momentos e falar, putz, como que pode alguém pensar algo assim em 2024? É uma coisa que eu ouvi muito, né? Vários leitores me disseram, foi justamente isso que você me falou. Caramba, eu teve, né? Não foi um livro que eu precisei fechar em alguns momentos, né? Mas eu acho que isso, acho que esse impacto que tem, né, que a gente sofre, é porque em última instância a gente conhece pessoas que são assim. Então, assim, você, né, acho que tem um pouco dessa reflexão de falar, pô, essa pessoa aqui eu conheço, eu sei quem é essa pessoa que está falando isso aqui, né? E eu acho que isso é que acaba tornando a coisa um pouco mais árida, né? Diferentemente, por exemplo, se eu criasse uma coisa totalmente ficcional, e você cria um personagem que é muito mal, né? Sei lá, um Voldemort da vida, e você lê, você até às vezes até se afeiçoa por ele, né? Diferentemente desse livro, é difícil você se afeiçoar pelo vilão, entre aspas, né? Do que eu considero ali, porque é alguém que você está constantemente ouvindo e vendo, e você sabe, você conhece pessoas que sofrem pela ação de pessoas que são assim e tudo mais, né? O livro ele tem muitas falas reais, eu digo reais mesmo, até está escrito isso no livro, que são falas de personagens conhecidos e personagens anônimos, né? Os anônimos são esses que nas comunidades você pega, mas tem muita fala, eu fiz um compilado de falas de pessoas reais, de figuras reais da nossa vida mesmo, né? Figuras famosas e tudo mais. E acho que isso torna mais complicado ainda, porque você fala, pô, nós estamos sendo governados, ou estamos sendo, né, pessoas que estão em situação aqui de poder estão falando esse tipo de coisa, né? E as pessoas estão achando normal. Então, eu falei, eu não queria passar esse período sem falar sobre isso, sabe? É interessante porque esse é o meu primeiro livro, talvez único, sei, na minha carreira, mas nessa pegada, essa coisa mais meio política ficção, assim. Eu sempre escrevi romance, enfim, outros tipos de dramas e tudo mais, mas eu não queria, eu falei, olha, eu não vou conseguir atravessar esse momento, que acho que é um momento, enfim, muito singular da nossa história, sem falar sobre isso, assim. Então, não foi fácil mesmo, mas ao mesmo tempo me deu muito prazer de fazer, porque todo dia eu ficava acompanhando, né, as notícias, e as notícias eram a minha fonte, né? Então, assim, você abre o jornal, né? O jornal é coisa de velho, né? Você liga o jornal e vê enfim, as principais notícias, e aquilo era um manancial de informação, né? Então, eu escrevo muito no celular, né? Por incrível que pareça, eu tenho Word no celular e eu escrevo demais no celular. Eu diria que, sei lá, uns 30%, 40% dos meus livros são escritos no celular. Então, porque isso me deixa rápido, eu escrevo rápido. Então, às vezes eu estava, sei lá, no carro ouvindo, indo para o trabalho, ouvia um negócio, aí eu já ia gravando, eu já ia escrevendo, chegava no trabalho, já escrevia. Então, eram informações muito o tempo todo, né? Então, foi um trabalho de filtragem também, né? O que pode entrar, o que não pode, o que pode ser útil para a trama, né? Não colocar por colocar as coisas que eu estava vendo, mas enfim, foi um trabalho muito, muito rico nesse sentido, né? Duro, mas rico. Maurício,
É curioso você falar que escreve no celular. Eu escrevo crônica, né? Eu estou começando a mergulhar na ficção agora. Então eu tenho um caderninho, uma caneta, e eu ando com esse caderninho, a caneta na bolsa o tempo todo, né? Porque o cronista ele tem que observar tudo, né? Ele tem que relacionar aquilo que ele percebe do mundo, né? E certa vez eu estava em férias num resort com a minha família e eu esqueci esse caderninho. E eu comentei na beira da piscina, puxa, esqueci meu caderninho, e o meu filho falou, por que você não faz que nem gente normal e escreve no celular? Então, você pode se considerar um cara normal, viu, Maurício? Olha, eu vou te dar uma dica que é como eu faço. Eu não queria falar porque eu falei que eu estava dirigindo e aí vai que alguém que é do Detran tá vendo e vai querer me multar. Né? Porque isso não se deve fazer. Crianças não façam isso. Mas eu faço muito assim. Eu tive uma ideia, aí eu tenho um grupo de WhatsApp que sou eu mesmo, né? Você pode mandar mensagem para você mesmo e eu gravo. Só que eu não, ao invés de eu gravar, eu mando aquele que você vai gravando e ele vai escrevendo, ele já vai transcrevendo. Então eu vou gravando e ele já vai transcrevendo. Então, muitas vezes eu estava indo para o voo, eu faço isso, estou indo para o meu trabalho, eu estou indo para algum lugar, enfim, e me deu uma ideia, eu pego o celular e vou meio que ali dirigindo e eu vou falando e ele já vai transcrevendo. Porque uma questão que eu percebi há muito tempo era que eu gravava muita coisa e depois tinha todo o trabalho de degravar. E muita coisa ficava perdida, porque depois você tem que gastar o tempo degravando. Né? Então, uma boa ideia é você mandar um e-mail para si mesmo, um WhatsApp para si mesmo, naquele esquema que você clica na câmerazinha e ele vai escrevendo o que você está falando. Às vezes ele escreve mais ou menos, né? Mas aí você já tem a ideia quase toda pronta. Depois você só copia aquilo e daí corrige o que precisa. Então, é uma coisa que agiliza demais. Eu tenho usado muito essa ferramenta para agilizar. Obviamente que toda a revisão, que boa parte da escrita são feitos sentado aqui no meu computador, no meu escritório, quieto, ouvindo música e pensando e pesquisando e tudo mais. Mas, enfim, agiliza demais, sim. Não deixa de fazer, não, que é bacana. Maurício, a gente está chegando ao final do programa Subtexto de hoje, mas eu queria perguntar para você quem te influenciou, cara, na escrita. O que você lê, se você mergulha nos clássicos, se você lê literatura universal, literatura brasileira contemporânea. Eu estou vendo muitos livros aí ao fundo. O que está Sim. assim, O que, que tem na é minha o seu, estante, né? o que tem na sua estante aí? Eu acho assim, nenhum autor. Toda vez que me faz essa pergunta, eu respondo uma coisa. E eu já cheguei à conclusão de que é de tudo um pouco mesmo, né? Depende daquele momento, né? Eu, por exemplo, estou no momento agora de ler livros fantásticos, muita fantasia. Então, estou lendo muita fantasia. Mas eu acho que é fundamental para todo escritor, e eu sempre fiz isso, de ler os clássicos, ler os modernos pop, sabe, ler os modernos autores nacionais novos, tem muita gente boa escrevendo, então eu acho assim, se eu fosse citar alguém, talvez ficasse de fora vários que eu tenho lido e tudo mais, né? Um cara que me influenciou demais, eu sempre falo ele, porque quando eu comecei a escrever, eu li tudo desse cara, que é o Nick Hornby, não sei se você já leu o Nick Hornby, eu sempre gostei demais da escrita dele, que é uma escrita que é do jeito que eu gosto, é uma escrita pop, né? Ele escreveu um livro que é super bacana, que é o Alta Fidelidade, que, que depois virou filme e tudo mais. E ele Isso, eu ia tem te falar, muitos. virou filme, né? Exato. Mas o livro é muito legal. Assim, o meu primeiro livro, eu escrevi após ler o Alta Fidelidade. Eu falei, cara, eu quero escrever algo parecido, assim, né? E, enfim, então é um escritor que eu gosto muito. Os escritores nacionais, tem muita gente boa, enfim, Tamaveira Júnior, José Almeida Júnior, a própria Carla Madeira, falando dos que estão aí na crista da onda, né? E é muito interessante, a gente tem muita gente nova começando, eu gosto de ler essa gente nova também, que nem eu, né, todos novos, sem abrir mão de ler os clássicos, que é muito importante, assim, a gente fala, mas os clássicos, pô, aquela coisa chata, uma leitura carregada, mas tanto que a gente aprende com esses caras é impressionante. Né? Viraram clássicos não foi à toa, né? Então a gente tem que seguir com certeza. Que nem com a música quando a gente começou na conversa, né? Maurício, bom demais, cara, conversar com você. Obrigado pela presença no programa Subtexto.
Obrigado, pô, Galco. Estou sempre à disposição de vocês. Espero que seus ouvintes tenham gostado. Se eu puder deixar minhas redes sociais aqui, quer dizer, Isso. minha rede social, hoje eu praticamente estou operando só no Instagram, que é maurício.gomide. Lembrando que Gomide é com Y, é Gomyde. Maurício.gomide, é só entrar lá, eu estou sempre à disposição, respondo também, pode conhecer meus outros trabalhos e fico à disposição de vocês aí da rádio para quando quiserem, só me chamar que eu venho. Maravilha. Olha, você que está acompanhando o programa Subtexto, está aqui, ó, o livro O Cidadão de Bem, que o Maurício Gomide acaba de lançar. Vale muito a pena ler, é uma leitura extremamente atualizada do país, eu indico muito, li rapidamente, em alguns momentos, como eu comentei aqui, fechei o livro para não ter que me deparar com determinados comentários, determinadas posturas, mas o livro é um livro que toca, é um livro que faz a gente refletir sobre problemas que estão em todo lugar hoje em dia, como o Maurício destacou, não só no Brasil, mas no mundo também. E você pode buscar o Maurício, então, como ele falou, no Instagram, maurício.gomide, é isso, Maurício? É isso aí. Maurício.gomide, destacando que o Gomide é com Y. E aí você pode comprar o livro, você pode conversar com o Maurício, conhecer os outros trabalhos. Maurício, a gente não falou aqui, mas já foi finalista do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio literário do país, ou seja, tem uma história super bonita dentro da literatura nacional, tem muito a dizer. Maurício, obrigado mais uma vez, cara, que o livro venda muito, porque eu não tenho dúvida que as pessoas precisam conhecer essa ficção tão real que você traz no Cidadão de Bem. Eu sou o Glauco Keller, eu fico por aqui, mas, como você sabe, sábado, na semana que vem, tem mais um programa Subtexto, sempre trazendo para você alguém que vai acrescentar um pouquinho nas áreas de arte, de educação, de cultura, em especial da literatura, aqui na sintonia da Rádio Fiscar 95,3. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.